Bom, eu vou ir começando, acho que vou, pelo menos, já me apresentando e combinando alguns aspectos da dinâmica, tá bem? Então, boa noite a todos. Meu nome é Anne, né? Eu serei a mediadora, então, na noite de hoje, deste tema que eu considero super relevante. Fiquei, assim, bastante feliz por poder participar, ainda mais neste papel, né, de poder problematizar um pouquinho esse assunto, que é o papel, então, do fisioterapeuta no autogerenciamento das doenças cardiovasculares. Eu sou fisioterapeuta já há 29 anos, com uma experiência essencialmente hospitalar e muitos anos já focada na atenção cardiovascular. Eu sou do Rio Grande do Sul, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, então sou fisioterapeuta assistencial também e com algum grau de incursão no ensino. Eu sou especialista em fisioterapia pneumofuncional e terapia intensiva, também vários outros cursos como preceptoria para o SUS, gestão em saúde, porque também tem uma outra formação que é de análise de políticas e sistemas de saúde. E meu mestrado é em saúde coletiva. Então, temas que envolvam a associação dessas duas áreas que eu gosto demais, para mim, são muito enriquecedoras, né? Eu considero que são áreas que nós precisamos, como fisioterapeutas, explorar talvez um pouquinho mais. Eu quero, então, convidar já a professora Ilha, professora doutora Ilha, né, que é a nossa convidada de honra hoje, que vai abordar esse tema. Até antes de apresentá-la, eu já quero agradecer à Sobrafir, né, e principalmente na pessoa do Fabrício Fontoura, que foi quem me convidou para estar aqui hoje, mediando este evento, certo? Agora, então, prosseguindo, vou apresentar a professora Ilha. Ela é fisioterapeuta pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em fisioterapia cardiopulmonar pela Interfísio, né, na Faculdade Redentor do Rio de Janeiro. É mestre em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em biotecnologia pelo programa de pós-graduação da Rede Nordeste de Biotecnologia, também fez um período sanduíche no Politécnico de Milão e estágio no Vancouver General Hospital do Canadá. E é especialista em fisioterapia cardiovascular pelo COFITO. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, com a palavra, a professora Ilha. Obrigada, Anne. Boa noite a todos, né? A gente está aqui nessa terça-feira muito feliz para a gente tentar trocar um pouco de experiências, né? Eu agradeço o convite da Sobrafir, então sempre que a Sobrafir me convida para participar de algum evento, eu sempre sou muito grata e sempre mantenho disponibilidade, que eu acho que a associação vem fazendo um belíssimo papel de capacitação, né? E eu queria agradecer em especial a Thaís, que foi quem estreitou esses laços junto à Sobrafir, me fez o convite para estar conversando com vocês hoje. Agradeço a Anne, eu acho que a gente não poderia ter uma moderadora mais interessante, né? Com 20 e tantos anos de experiência na área, então a gente vai aprender juntos algumas coisas e eu espero de forma profunda que vocês... que eu contribua de alguma forma para vocês compreenderem alguns desafios que a gente tem na fisioterapia cardiovascular. Eu vou aqui compartilhar o meu material e a Anne vai me dar o feedback se vocês estão vendo tudo certinho. Consegue? Tudo ok, Anne? Beleza. Então, quando eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre fisioterapia cardiovascular, eu pensei assim, vou falar um pouco sobre reabilitação, né? Mas a gente já tem tanta coisa sólida sobre reabilitação e eu pensei, de certa forma, trazer algumas coisas que parecem ser novas, mas que não são tão novas assim. O que eu queria deixar de mensagem hoje é que a gente está num caminho
correto, no caminho de solidez, mas a gente precisa alinhar alguns conhecimentos para que a gente consiga prover uma assistência para o nosso paciente. Então, eu pensei em falar um pouquinho para vocês hoje sobre o papel do fisioterapeuta no autogerenciamento das doenças cardiovasculares, tá? Falando um pouquinho sobre o que a gente pode fazer enquanto fisioterapeuta para contribuir para esse cuidado centrado no paciente, nessa doença que é uma doença que vai acompanhar o nosso doente ao longo de todo o ciclo da vida, praticamente, né? Então, quando a gente fala de doença cardiovascular, é sempre chocante, né? A gente começa sempre falando que as doenças cardiovasculares, elas são um problema no mundo. Então, a gente sempre fala, doença cardiovascular é a doença que mais mata. E a gente tem esse conceito de que a doença cardiovascular é realmente um problema de saúde pública, é um problema mundial. Mas será que a gente realmente sabe qual é a magnitude desse problema? Então, para a gente tentar, de certa forma, intervir nesse problema, contribuir profissionalmente para que a gente tenha reversão de algumas situações, como a gente vai conhecer agora, de custos de saúde, por exemplo, a gente precisa entender a real magnitude do problema. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho o tamanho do problema que a gente tem, vou tentar convencê-los de que a gente é parte primordial para a reversão desse problema. Vou falar um pouquinho o que é o autogerenciamento e o que existe na literatura sobre isso. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar bastante sobre isso hoje e que eu quero que vocês abracem essa ideia é que aquele conceito de que a equipe multiprofissional é o mais importante, de que o mais importante é ter uma equipe formada, e que o programa de reabilitação tem que ter uma equipe, por isso ele é tão oneroso, por isso ele é tão complexo, por isso que ele é tão rico na assistência ao paciente. A gente também precisa entender o papel do paciente na condução da sua doença. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu posso transformar o cuidado do paciente com olhos e com protagonismo do próprio paciente. Então, o cuidado centrado no paciente, ele em nenhum momento ele desabona ou ele tira a importância da equipe multiprofissional. Pelo contrário, né? A equipe ela passa a ser mais importante ainda, mas a gente tem que entender quem realmente é quem é o protagonista desse processo. Então, o autogerenciamento, a primeira mensagem que eu poderia deixar sobre a nossa fala de hoje é entender que o autogerenciamento é o cuidado centrado no próprio paciente. E também entender qual é o papel do fisioterapeuta nesse processo. Então, qual é a nossa responsabilidade no autogerenciamento, como é que a gente pode contribuir para que o paciente seja o próprio protagonista no processo assistencial. Então, a gente vai tentar mostrar alguns pontos que são extremamente desafiadores e alguns pontos que a gente já faz, né, que a gente costuma fazer, mas que a gente não valoriza tanto e que a gente pode, então, olhar com melhores olhos para essa assistência voltada para o próprio paciente, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem de mais novo no que diz respeito às estatísticas das doenças cardiovasculares. Então, a American Heart Association, que é uma das associações responsáveis por vários guidelines, várias ferramentas que nos norteiam na nossa assistência, lançou em 2021 um update das estatísticas, tanto das doenças cardiovasculares como das doenças cerebrovasculares, em especial o AVC. Então, nesse site que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês têm acesso gratuito, é um material gratuito, é um material denso, são 500 páginas, mas é um material riquíssimo que vai trazer informações que nos dizem o tamanho do problema que a gente enfrenta e que a gente está tentando enfrentar, né? Então, quando eu falo sobre o tamanho do problema, eu vou mostrar alguns números para vocês entenderem a importância do nosso papel enquanto promotor de saúde, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma prevalência total de doenças cardiovasculares, algo que gira em torno de 126 milhões de doentes.
Isso equivale a mais ou menos 49,2% da população apresentando algum tipo de doença cardiovascular. Desses 49,2%, 54,1% são homens e 44,4% são mulheres. Então, os homens, eles ainda apresentam uma prevalência maior das doenças cardiovasculares. Em relação à mortalidade, em 2018, essas pessoas com doenças cardiovasculares morriam algo em torno de 868 mil pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso é algo em torno de 51,6% dessas pessoas que morriam sendo homens e 48,4% sendo mulheres. É muita gente, né? Isso nos Estados Unidos. E para complicar mais ainda, né? Quando eu falo de prevalência, quando eu falo de morte, a gente, por si só, a gente já teria informações suficientes para falar da importância de exercício físico e para falar da importância de reabilitação cardiovascular. Mas quando a gente vai se deparar com os números são realmente assustadores. Até 2017, a gente tinha um custo dos serviços de saúde gastando algo em média de 363 bilhões de dólares. Eu falei bilhões de dólares. Então, realmente é um número extremamente expressivo, né? Se a gente for pensar na estatística em relação à faixa etária, a gente tem aquele conhecimento geral de que realmente a doença cardiovascular já super consolidada na literatura, nas nossas vivências. A gente sabe que a doença cardiovascular tem uma relação direta com o envelhecimento populacional. Então, quando a gente vê nesse gráfico, por exemplo, a gente tem valores assustadores para os Estados Unidos, por exemplo. Então, a barra em amarelo, que diz respeito a 90% da população, são mulheres com hipertensão ou doenças cardiovasculares e que têm a idade acima de 80 anos. Então, é uma prevalência extremamente alta. Enquanto os homens, eles ficam girando algo em torno de 89,4% nos Estados Unidos. Vale salientar que a gente tem uma quantidade um pouco menor para as faixas etárias mais jovens, né, de 20 a 39 anos, por exemplo, mas é algo para a gente considerar, né? Então, os homens, por exemplo, eles chegam a quase 40% da população com idade média entre 20 e 39 anos, o que nos chama a atenção, né? Que essas pessoas, elas vão envelhecer, as doenças cardiovasculares vão aparecer, mas a gente já sabe que essas doenças elas estão aparecendo cada vez mais cedo. Tem vários estudos que mostram que filhos de hipertenso têm muito mais chances de serem hipertenso, algo em torno de 2 vezes mais chances, 2,4 vezes mais chances de você desenvolver hipertensão. Então, a gente pode pensar num problema como um problema de ciclo de vida, né? Não é somente, a gente não pode somente se preocupar quando o indivíduo está acima dos 80 anos. Essas estatísticas, elas são gritantes para as faixas etárias acima de 60. Então, 60 anos a gente já tem a população masculina com 77% nos Estados Unidos e a feminina com algo em torno de 75%. Então, é algo realmente para que a gente consiga entender o tamanho do problema. Se a gente for pensar em mortes, aí a gente vai entender qual é o panorama do que vem acontecendo desde a década de 20, por exemplo. Então, nos Estados Unidos, a gente teve um aumento exponencial, né? Um aumento, embora linear, mas uma linha bem íngreme, com um pico mais ou menos por volta da década de 80. Depois a gente teve uma leve diminuição desses casos de morte, né? Vinculados e atribuídos às doenças cardiovasculares. Nos anos 2000, a gente teve um montante que permaneceu grande, uma leve queda, e em 2020 essa curva começa a ascender novamente. Então, a gente precisa entender que a gente não tem momentos de queda, né, nessa quantidade de mortes atribuídas às doenças cardiovasculares. A gente tem alguns momentos de estabilidade, alguns momentos de diminuição, mas essa diminuição ainda não foi expressiva e ainda não é expressiva, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Se a gente for olhar o mundo, então, nessa região que eu estou falando para vocês, os números agora, nos Estados Unidos, a gente tem um mapa mais pintado de verde. Então, ser pintado de verde significa que a gente tem, em média, 175 a 200 mortes a cada 100 mil habitantes, né?
Então, nos Estados Unidos, a gente tem esse panorama, que não parece ser um panorama tão problemático quando a gente olha para esse lado do mundo aqui, que a gente já tem uma quantidade bem mais robusta de mortes atribuídas às doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de custos, então, a gente precisa entender qual é o impacto da presença desses doentes nos serviços de saúde. Então, o custo médio anual gasto nos Estados Unidos com as doenças cardiovasculares é algo que gira em torno de 363 bilhões de dólares, né, até 2017. Esses custos, eles aumentaram algo em torno de 3 vezes, né, eles triplicaram desde os anos 96, da década de 90, até os anos 2000, esses custos praticamente triplicaram, passaram de 103 bilhões para 363 bilhões, né, de dólares gastos com doenças cardiovasculares. E o maior custo direto vinculado às doenças cardiovasculares é atribuído ao número de internações hospitalares, né? A gente sabe que nos Estados Unidos não existe o SUS, não existe o Sistema Único de Saúde, então essas contas, elas são realmente astronômicas. As internações, elas giram algo em torno de 96 bilhões, pelo menos até 2017. Eu não sei se vocês se assustam com esse número, mas é um número que a gente tem que repensar, né? E tem que atribuir, e tem que tentar entender qual tipo de ferramenta a gente pode utilizar para a gente tentar minimizar esse problema, né? Se a gente for avaliar a Europa, por exemplo, então, nesse documento aqui, que foi publicado também de um update das estatísticas da Europa, a última versão dele é de 2017, a gente tem a apresentação de 3,9 milhões de mortos por ano na Europa, e se a gente considera a União Europeia, a gente tem algo em torno de mais de 1,8 milhões de mortes por ano. As doenças cardiovasculares, elas representam 45% de todas as mortes da Europa e representam 37% de todas as mortes da União Europeia. Alguns países, né, 12 países da Europa não têm as doenças apenas 12 países, né? A gente sabe que na Europa a gente tem mais de 50 países. Então, alguns países não têm como principal causa de morte para homens as doenças cardiovasculares, mas para mulheres, apenas 2 países da Europa não têm as doenças cardiovasculares como principal causa de morte. Então, é algo para a gente também compreender que o mundo, ele realmente, em relação às doenças cardiovasculares, tem uma característica parecida, e as doenças cardiovasculares continuam sendo realmente um problema em todas as regiões, né? Se a gente for pensar em mortes, diferente dos Estados Unidos, se a gente verificar esse gráfico, por exemplo, esse gráfico aqui da direita, a gente tem a média de mortes por 100 mil habitantes para homens. E aqui à esquerda a gente tem a média de mortes para cada 100 mil habitantes para mulheres. Então, a gente consegue compreender que da década de 80 até 2015, a gente tem uma diminuição do número de mortes. Então, existia um momento nos anos 2000 que a gente tem uma elevação brusca dessa taxa de mortalidade, mas aí depois essa variável ela começa a baixar e esse número de mortes começa a diminuir. Até 2015, a gente tem uma diminuição interessante, que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é algo para a gente também raciocinar e refletir. O que está sendo feito lá, que eu posso adequar para a minha população, para que eu consiga intervir da melhor maneira em outras regiões também, né? Se a gente for olhar para o mapa, então, a gente já tem uma característica um pouquinho diferente. Embora a taxa de mortalidade venha diminuindo ao longo dos anos, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade maior na região da Europa. Então, a gente vê mais países pintados de amarelo e de laranja, o que significa que a gente tem algo em torno de 506 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, é algo para a gente refletir. Mas não se compara com essa região mais para a direita do globo, que a gente tem um mapa muito mais amarelo e algumas regiões com laranja forte, que indicam mais mortes ainda.
Quais são os custos, então, de serviços de saúde para as doenças cardiovasculares na Europa? Então, algo em torno, anualmente, de 210 milhões de euros. Os cuidados de saúde giram algo em torno de 111 milhões de euros. E um dado importante que esse material traz é falar que essas pessoas com doenças cardiovasculares, depois do evento cardiovascular, que ela retoma a sua atividade de vida diária, ocorre uma perda de produtividade. Então, esses pacientes, eles simplesmente não conseguem voltar à sua atividade laboral e isso exige um custo para o serviço de saúde, tá? Também existe um gasto com cuidados informais, que gira em torno de 45 milhões, e o material traz de forma muito taxativa que a maior contribuição para o risco de doença cardiovascular para a Europa atualmente são os fatores dietéticos. Então, embora a gente ache, a gente tem esse conceito, né, que no Mediterrâneo se come muito bem, né, que são sempre peixes, né, azeites, são algumas regiões, né, as outras regiões, realmente os fatores dietéticos, eles são determinantes para o risco de mortalidade aumentar. Outro fator muito importante que também gera contribuição de risco vascular na Europa, é a pressão arterial sistólica elevada. Então, vários estudos mostraram que quanto maior a pressão arterial sistólica desses indivíduos, maior o fator de risco para desenvolver eventos cardiovasculares e outras doenças cardiovasculares. Se a gente for pensar no Brasil, então, diante do que a gente tem visto no mundo, a gente fica muito curioso para entender um pouco como é o panorama do Brasil. Então, em 2020, a gente publicou esse artigo, né, nosso grupo de pesquisa da UFRN, mostrando a frequência de hospitalizações. Então, a gente viu a incidência de admissões hospitalares para as doenças cardiovasculares no Brasil. Então, são dados do DataSUS, né, um estudo epidemiológico, e a gente viu que de 2008 em diante, até a gente chegar em 2017, a gente teve uma leve queda nessa frequência, nesse número de admissões hospitalares, de internações hospitalares, mas esse número, ele continua, ele tem uma leve queda, mas ele continua aumentando de 2016 para 2017, né? A gente entendeu um pouquinho por que isso aconteceu, e eu vou trazer esse dado para vocês também. A gente também encontrou o mesmo resultado daquelas referências que eu mostrei para vocês dos Estados Unidos. Então, realmente, a esmagadora maioria dos doentes cardiovasculares, eles estão na faixa entre 70 e 79 anos, e a maioria acima de 80 anos, e assim é a maior taxa de mortalidade. Obviamente, essas pessoas, elas também morrem mais, né? E recentemente, né, a gente teve o aceite na PLOS ONE, né, de um novo artigo, então estou trazendo para vocês esses dados que ainda vão ser publicados, né, o artigo já foi aceito, mostrando um pouquinho a admissão por 100 mil habitantes nas regiões do Brasil entre 2008 e 2019, então cada cor é uma região, e para número de admissões hospitalares, esse gráfico da esquerda, mostrando o Sul com uma quantidade de internações hospitalares maiores, seguido do Sudeste, depois seguido do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. O número de mortes, ele tem uma característica de aumento, né, estabilidade e um aumento em algumas regiões. E a mortalidade, ela continua mais estável, tendendo a um aumento também nos últimos anos de 2017 a 2019, tá? Então, a gente tem um panorama muito semelhante quando a gente compara os Estados Unidos, a Europa e o Brasil. Os números, eles são realmente avassaladores, né? Para os serviços de saúde no Brasil, a gente tem um dispêndio, né, de gasto, algo em torno de 1 milhão e 200 mil reais, que é uma quantidade de dinheiro irrisória quando a gente compara com Estados Unidos e Europa, por exemplo, né? A gente tem uma quantidade, pelo menos nos primeiros 6 meses de 2018, a gente teve algo em torno de meio milhão de admissões hospitalares, então é um número realmente expressivo, e a gente precisa entender o que é feito para que a gente tenha, o que tem sido feito no nosso país para que a gente tenha uma abordagem voltada para esse tipo de doença. Então, existem, se vocês
reconhecem esse material, um plano de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil. O último publicado era de 2011 até 2022, e, 2021 e 2022, e agora a gente tem um novo plano, que é esse aqui, que vai de 2021 a 2030. Então, quem tiver interesse, é um material gratuito, disponível na internet, que você consegue entender quais são as estratégias voltadas para cada região, para cada estado brasileiro, e a gente consegue perceber e avaliar o que tem dado certo e o que não tem dado tão certo. Então, esse artigo que vai ser publicado em breve é mostrando o impacto do plano de ação estratégica nessas internações hospitalares, nos óbitos e na mortalidade dos indivíduos brasileiros por região de saúde, por região do Brasil. Né? Então, existe um programa do governo voltado para. Se esse programa traz os melhores resultados, a gente não consegue dizer certamente, porque os números ainda são bastante expressivos e a mortalidade continua aumentando, tá? Então, é importante que a gente reconheça, o Brasil continua aqui em verde, né, com algumas regiões um verde um pouquinho mais escuro, que significa uma menor taxa de mortalidade. O Rio Grande do Norte está aqui, né, puxando a sardinha aqui para o estado, que é um pouquinho verde mais escuro, e os demais estados, eles são um pouco mais claros. Quando a gente compara com a região europeia, realmente a gente tem uma característica um pouco melhor quando a gente compara a taxa de mortalidade global, tá? Então, eu espero, com esses números, ter convencido vocês que é um problema mundial, que é um problema de saúde pública, que a gente tem uma abordagem voltada para esse paciente, que nós, enquanto fisioterapeutas, nós podemos intervir diretamente nas medidas não farmacológicas que tratam, que conseguem reduzir a mortalidade, que conseguem reduzir esses custos de saúde. Então, a magnitude do problema, ela é enorme. E nós, como fisioterapeutas, nós precisamos entender onde é que a gente entra nesse problema. Então, a American Heart Association definiu o que ele chama de saúde cardiovascular. Então, para o indivíduo ter saúde cardiovascular, ele precisa não fumar, ele precisa ter um índice de massa corporal normal, ele precisa praticar exercício físico e atividade física, né? Então, eu vou usar sempre a expressão exercício físico, tá? Precisa fazer uma dieta adequada e precisa controlar a principal comorbidade da doença cardiovascular, que é a diabetes, precisa controlar a pressão arterial e precisa controlar o colesterol total. Então, se eu faço essas 2, 4, 6, 7 medidas, eu consigo, então, dizer que meu indivíduo, eu consigo dizer que eu tenho saúde cardiovascular. Qual é o problema? Qual é a magnitude do problema? Quando a gente olha para o fisioterapeuta, e aí eu sempre vou falar para vocês da responsabilidade do fisioterapeuta, quando a gente olha para esse gráfico e a gente olha especificamente sobre exercício físico, a gente consegue entender que 61,7% da população mundial acima de 20 anos tem a saúde cardiovascular baseada no exercício físico entre pobre e intermediária. E a grande maioria dela, que é 45,8%, tem a saúde cardiovascular pobre por não praticar exercício físico. Só que a gente já sabe que a maioria da população não pratica exercício físico, mas a gente também já tem documentos sólidos, consolidados na literatura, me pedindo para fazer exercício físico e para prescrever exercício físico para o meu doente. Então, as recomendações mais atuais da American Heart Association são entre 1 e 149 minutos de exercício moderado por semana, ou entre 1 e 74 minutos de exercício vigoroso por semana. Se eu quiser ter uma saúde cardiovascular ideal,
eu teria que fazer exercício físico, meu paciente, meu doente, teria que fazer exercício físico acima de 150 minutos por semana de forma moderada e acima de 75 minutos por semana de forma vigorosa. Associado a isso, a American Heart também recomenda exercício resistido contra a resistência, como queiram, pelo menos 2 dias na semana. Né? A gente já sabe disso nos principais documentos de prescrição de exercício físico, American Heart Association, Colégio Americano de Medicina e Esporte, as diretrizes de reabilitação cardiovascular, né, publicadas em 2020, a gente tem essa recomendação bem parecida, né? Então, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Mas existe uma confusão que aí eu quero trazer a discussão para vocês. Quando eu falo que o indivíduo tem que fazer exercício físico, eu estou falando que ele precisa ser um indivíduo ativo. Então, quando eu falo sobre atividade física ou exercício físico, eu estou falando que o indivíduo, para não ter doença cardiovascular, para minimizar o risco de evento cardiovascular, ele precisa ser ativo. Então, essa recomendação, que é respaldada também pela Organização Mundial de Saúde, dos 150 minutos, caminhando para 300, que é o ideal, ou de 75 minutos vigorosos, caminhando para 150, que é o ideal, é o que a gente chama de recomendação para o indivíduo ser um indivíduo ativo. Mas isso é diferente de ter comportamento sedentário. Então, a gente sempre fica nessa celeuma, né, de entender ser sedentário ou ser ativo. Uma coisa não corresponde ao oposto da outra. É isso que eu queria deixar claro. Você pode sim ter comportamento sedentário e ser ativo. Então, a gente precisa entender que tanto nós mesmos, quanto os nossos pacientes, eles podem até minimamente ser ativos, mas eles mantêm comportamento sedentário. E os mais jovens têm mais ainda comportamento sedentário quando comparado aos idosos, né? Então, é importante que a gente diga que ter comportamento ativo não é deixar de ser sedentário. Eu tenho que deixar de ser sedentário e também ter comportamento ativo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse estudo, por exemplo, mostrou que acima de 15 anos, ou seja, os mais jovens, que não fazem nenhum tipo de atividade física informal e não fazem nenhum tipo de esporte, na União Europeia, por exemplo, eles equivaliam a quase 80% da população, né, em alguns países. No geral, 50% da população acima de 15 anos não fazia nenhum esporte e não fazia nenhuma atividade informal. Então, essas pessoas, elas estão aqui, ó, deitadas no sofá, com seus equipamentos eletrônicos, a Coca-Cola, que tiraram o rótulo, mas eu tenho certeza que essa bebida é Coca-Cola, e os outros comportamentos sedentários que a gente também conhece, né? E a gente usufrui deles, né? A maioria das vezes. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a importância do exercício físico, sobre a prescrição e sobre a não ser inativo, ou seja, o ser ativo. Mas o que é ser sedentário? Então, vários estudos têm mostrado que o sedentarismo tem relação com o tempo que você passa sentado, deitado ou reclinado. E isso diz respeito a tempo conectado em mídia, por exemplo, televisão, rádio, smartphone, tablet, computador, internet. Então, para, por exemplo, adultos dos Estados Unidos, eles passam algo em torno de 10 horas e meia do dia com comportamento sedentário. O que me chamou a atenção é que para os Estados Unidos, principalmente as pessoas numa idade produtiva, né, de 50 anos, né, que é uma idade produtiva, considerada ainda idade produtiva, até os 64 anos, esses indivíduos gastam 10 horas do seu dia ligados e conectados a mídias sociais, por exemplo. A gente, pelo menos para mim, me causou um certo estranhamento, porque eu imaginava que seriam mais os jovens, né? Mas não, nos Estados Unidos a gente tem essa característica. Nos adultos hispânicos, a gente tem uma média normalmente de 9 horas, e nos asiáticos a gente diminui um pouquinho, a gente tem em média 6 horas, né?
Esse uso ele aumentou drasticamente, segundo essa referência, de 2012 para 2017. Então, em 2012, as pessoas passavam algo em torno de 48 minutos. Em 2017, agora passam algo em torno de 2 horas e meia, né? A gente precisa entender algumas características da população brasileira. Então, a população brasileira ama mídias sociais, ama smartphone, tablet, e a gente supervaloriza alguns aplicativos que às vezes outras partes do mundo nem conhecem. Por exemplo, o WhatsApp, que a gente usa tão corriqueiramente que a gente não vive mais sem. Em algumas partes do mundo, ele não é essa cereja do bolo, não. As pessoas não desconhecem completamente. E o Instagram, por exemplo, que eu acredito que seja atualmente a mídia social que a gente mais gasta tempo, que a gente mais desenvolve comportamento sedentário, ele é super valorizado no Brasil também e, obviamente, em outras partes do mundo. Você ficou curioso? Então, eu vou deixar você, no final desse meu slide, dar um print para você descobrir como anda o seu comportamento sedentário. Então, você vai aqui no seu Instagram, nessas 3 barrinhas, clica nas barrinhas, depois clica em sua atividade, depois clica em tempo gasto, e depois você vai ver quanto tempo você gasta semanalmente. A gente consegue ver o tempo gasto médio e o tempo gasto diariamente só nessa ferramenta, somente no comportamento sedentário, somente vendo as fotinhas das pessoas. Então, faz esse print aí da tela, se você não sabe isso, acredito que vocês são bem tecnológicos, vocês sabem bastante disso. Quem não sabia, dá uma olhadinha aí para ver quanto tempo você está gastando, por exemplo, no Instagram, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse estudo da Lancet estudou mais de 1 milhão de participantes, então é um estudo referência publicado em 2016, envolveu 16 estudos e comparou o risco de tempo associado à televisão, por exemplo, e sentado. E ele comparou indivíduos ativos e inativos. Então, os indivíduos inativos, que ficavam sentados mais de 8 horas por dia, eles tiveram maior risco de mortalidade para todas as causas. Quando a gente comparava esses indivíduos inativos para aqueles que ficavam sentados menos de 4 horas, os que ficavam sentados menos de 4 horas morriam menos, né? Para os indivíduos ativos, o tempo sentado, ele não foi associado à mortalidade para todas as causas, mas as pessoas que assistiam televisão, e aí leia-se tablet, e, né, o tempo que você fica parado, a gente tem um número maior que 5 horas. Esses indivíduos, mesmo os indivíduos ativos, têm mais chance de desenvolver o risco de mortalidade por doença cardiovascular. Então, vejam que, além do comportamento sedentário, eu também tenho que cuidar da minha atividade ou inatividade, né? Eu tenho que trabalhar essas 2 vertentes, entendendo que eu preciso ser ativo e que eu preciso não ter um comportamento sedentário. No mundo, esse gráfico traz a taxa de mortalidade atribuída à baixa atividade física. Então, a gente já tem... Por que eu resolvi trazer para vocês esse gráfico novamente? É para mostrar que no Brasil, que era verde, né, que a taxa de mortalidade não era tão alta, não era tão expressiva, aqui ele já é pintado de amarelo, né? Alguns estados um amarelo um pouquinho mais forte, mostrando que a gente tem uma taxa de mortalidade global alta, comparado com outros países, e isso vinculado à baixa prática de atividade física. Só que eu tento convencer as pessoas por onde eu falo que a gente precisa fazer exercício físico, né? Mas quanto custa? E a gente precisa entender que custa para o sistema de saúde fazer atividade física, prover esse acompanhamento, mas também custa não fazer atividade física. Então, quem não faz atividade física adoece mais. Então, a inatividade física, ela traz consequências econômicas substanciais. Quando a gente pesquisa um pouco mais sobre isso, nesse estudo, a gente apresentou que 142 países
tiveram gastos de 53,8 bilhões em 2013, incluindo 9 bilhões pagos diretamente por famílias, não o governo, mas as famílias gastaram 9,7 bilhões de reais, ou de dólares, perdão, por não fazer atividade física. E a inatividade física foi responsável por algo em torno de 900 mil mortes para cada 100 mil habitantes no mundo. Então, não fazer atividade física, não fazer exercício físico também mata. Então, não é só não desenvolver a doença cardiovascular, não fazer atividade física também mata. Então, eu espero com esse primeiro momento ter convencido vocês de que a gente tem que fazer exercício físico e que a gente tem que prescrever exercício físico. Então, o papel e a responsabilidade do fisioterapeuta é tamanho, porque nós somos responsáveis por prescrever a dose, a intensidade adequada para que esse indivíduo tenha benefício cardiovascular e para que a gente interfira e mude essa taxa de mortalidade tão alta que a gente tem no mundo inteiro. Então, a gente precisa fazer e a gente precisa prescrever exercício físico. E para isso, normalmente, quando a gente pensa no doente cardiovascular, a gente pensa sempre em incluir ele num programa de reabilitação. Ok, o programa de reabilitação ele é sólido na literatura, os indivíduos melhoram mortalidade cardiovascular, diminuem internação hospitalar. Então, a Cochrane, por exemplo, lançou uma revisão sistemática em 2022, esse artigo que eu trouxe para vocês aqui, saindo do forno agora muito recentemente, mostrando que se eu incluo meu doente no programa de reabilitação, eu vou reduzir fator de risco, eu vou reduzir mortalidade, eu vou reduzir internação, então eu contribuo para reverter aquele problema que eu apresentei para vocês antes, né, no início da fala. A gente também sabe que essas recomendações do programa de reabilitação, elas já são super robustas. Mas existe um grande problema, outro problema, né? Eu estou trazendo alguns problemas para que vocês reflitam, que é a escassa oferta de programa de reabilitação. Então, o programa de reabilitação, ele requer uma equipe multiprofissional, ele requer um aparato duro, ele requer ferramentas, ele requer dinheiro para que ele seja montado, né? Mas a gente não tem para onde mandar esse tanto de doente, esse tanto, nem só doente, né? A gente não tem para onde encaminhar, para onde triar esses indivíduos que deveriam fazer exercício físico de forma regular e supervisionada, né? Então, cada vez mais, a gente está encontrando na literatura e na vida real, né, nos processos assistenciais, nos serviços por onde a gente passa, por onde a gente conhece os colegas, né, que fazem reabilitação, que cada vez mais os modelos de reabilitação eles têm se encaminhado e se encaixado para modelos híbridos, para modelos com reabilitação em domicílio. E para isso a gente pode utilizar diversas ferramentas, a tecnologia ela é super bem-vinda para isso, e a gente continua, então, tentando estudar o impacto dessa reabilitação um pouco mais domiciliar, com a supervisão híbrida, e o programa, comparando ele com o programa de reabilitação propriamente dito. E os resultados, eles são bastante animadores. Então, o indivíduo, ele melhora com a reabilitação domiciliar e ele também melhora praticamente na mesma magnitude quando eu incluo ele no programa de reabilitação. E um bom programa de reabilitação, então, segundo essa referência, os componentes importantes de um programa de reabilitação são avaliar o paciente adequadamente, fazer um acompanhamento nutricional, fazer um acompanhamento do peso desse indivíduo, fazer acompanhamento da pressão arterial, acompanhamento das dosagens lipídicas, acompanhamento e compreender e manejar a diabetes, fazer cessação de tabagismo, acompanhamento psicossocial ou gerenciamento psicossocial e atividade física e exercício físico. Então, os indivíduos eles precisam ser aconselhados ou atividade física prescrita, e ele precisa fazer exercício físico, treino de exercício propriamente dito. Então, essas são as ferramentas que eu devo ter no programa de reabilitação. Só que eu tenho um grande problema. Eu não tenho programa de reabilitação para todo mundo.
Então, a gente sabe, existem dados que mostram que menos de 6% da população que deveria estar num programa de reabilitação tem acesso a um programa de reabilitação. Então, esse mapa, né, dessa publicação agora, recentemente, né, de março, traz o número de programas de reabilitação por país. Então, a coloração azul mais clara significa dizer que esses países eles têm um número menor de programas de reabilitação. Nessa legenda aqui ao lado, a gente pode entender que 69 países têm entre 1 e 10 programas de reabilitação. O Brasil está aqui nessa terceira legenda, né, nesse terceiro quadradinho, com uma cor um pouquinho mais escura. Ele, juntamente com 13 outros países, ele tem entre 31 e 75 programas de reabilitação. A gente tem apenas 7 países no mundo que tem mais de 150 programas de reabilitação, seja ele no serviço público ou no serviço privado. E existem alguns países que não existe programa de reabilitação. Os países em cinza, a gente não tem cadastrado e não tem registro de programas de reabilitação para essa população. Então, vejam como a gente tem um grande problema de gerenciar para onde esse doente vai, como esse doente vai ser assistido, né? E quem é esse doente? Esse doente é toda essa galera aqui. Então, precisa do programa de reabilitação quem teve algum evento cardiovascular, precisa quem fez alguma cirurgia de revasc, precisa quem tem angina, angioplastia, fez angioplastia, doença coronária, doença vascular periférica, e também precisam estar em programas de reabilitação ou fazer fisioterapia cardiovascular, ou ser acompanhado por um fisioterapeuta, pacientes com diagnóstico de diabetes, dislipidemia, hipertensão e ou obesidade. Então, é praticamente todo mundo. A gente não tem para onde escoar tanto doente. A gente não tem serviço a gente não tem profissional para isso. E a gente precisa conhecer algumas estratégias para que a gente consiga intervir no processo de doença sem que a gente tenha que escolher quem é o mais doente para estar no programa, por exemplo, né? Que é o que acontece na maioria dos serviços. A gente dá preferência para fazer supervisão direta e, obviamente, essa recomendação, mesmo os pacientes que têm um risco moderado a alto, mas a gente deveria acompanhar os pacientes de baixo risco também e deveria promover saúde para os indivíduos que têm fator de risco para desenvolver a doença cardiovascular. Então, para resolver esse problema, existe na literatura e tem sido estudado na literatura nos últimos 10, 15 anos o conceito de autogerenciamento. Então, o que é o autogerenciamento? O autogerenciamento é um conjunto de conhecimentos e habilidades que o paciente tem que ter para que ele consiga gerenciar os sintomas, os fatores de risco da sua condição e o tratamento, conseguindo atribuir para ele próprio novos papéis na sua própria vida. Então, a gente já conhece a importância da equipe multiprofissional, da reabilitação à distância, com a característica híbrida, mas o autogerenciamento não é somente ele ser acompanhado à distância, é isso que eu queria que ficasse claro para vocês. O autogerenciamento é tornar o paciente protagonista e centro do processo de reabilitação. E para isso eu preciso de funcionamento familiar, eu preciso de humor, eu preciso de funcionamento neurocognitivo do paciente, eu preciso de independência funcional e eu preciso de saúde física. Então, não é todo paciente que vai conseguir fazer seu próprio autogerenciamento. Mas a gente vai trazer aqui algumas estratégias que você pode, enquanto fisioterapeuta, usar para exercitar o autogerenciamento e para estimular o autogerenciamento dos seus doentes, né? Quando a gente coloca para a gente entender um pouquinho sobre autogerenciamento, se eu colocar nos descritores de saúde ou no MESH, né, que é a recomendação para eu achar, por exemplo, palavras-chave, né, na língua inglesa, por exemplo, a gente vai ter uma certa confusão de conceitos. Então, a gente acha muito autocuidado, a gente acha muito autopercepção e acha muito autoeficácia. Mas o que eu queria trazer para vocês é que o autogerenciamento, ele é a soma desses 3 construtos,
Então, para o indivíduo ter a habilidade de autogerenciar sua condição de saúde crônica, ele precisa entender o que é autocuidado, ele precisa perceber a doença dele, a condição dele crônica, e ele precisa ter confiança para lidar e ter habilidade para lidar com a doença que ele vai conviver cronicamente, né? Quando eu coloco isso no PubMed, por exemplo, a gente tem algo em torno de 95 mil estudos, né? O que nos mostra que parece ser uma coisa nova, mas não é. É uma adaptação de algumas coisas que a gente já costuma fazer quando a gente fala de reabilitação domiciliar, mas a gente precisa inserir o nosso doente nesse processo, tá? Então, o autogerenciamento, ele é um conjunto de coisas, um conjunto de itens que a gente vai fazer com que o paciente participe dessa reabilitação. Então, eu preciso ter educação do paciente, apoio social, principalmente familiar, eu preciso ter perda de peso, preciso ter cessação do tabagismo e etilismo, eu preciso ter consultas médicas regulares e eu preciso ter automonitoramento. E o papel e responsabilidade do fisioterapeuta é ter um programa de exercício físico regular e individualizado. Então, eu tenho que ensinar meu paciente a fazer exercício físico em qualquer ambiente. Então, sob minha supervisão ou quando ele não estiver sob minha supervisão. E isso é um desafio para o fisioterapeuta, tá? O autogerenciamento, ele tem total relação com o que a American Heart Association chama de My Life Checklist, que é o checklist da minha vida. Então, esses itens que eu citei para vocês, eles estão todos voltados também para os 7 itens da que a American Heart Association considera que é você ter uma vida ou uma saúde cardiovascular positiva e adequada, tá? Quando a gente vai para a literatura, então, o que é que existe de autogerenciamento? Então, autogerenciamento em inglês é essa expressão self-management, e a gente encontra ela para várias doenças que eu vou mostrar para vocês. Essa referência de 2019 é uma referência muito importante, porque traz as intervenções de autogerenciamento para várias doenças crônicas. E ele diz que a habilidade da autogestão ou do autogerenciamento diz respeito ao indivíduo, o doente, solucionar problemas e tomar decisões, utilizar recursos e estabelecer um vínculo paciente-profissional, fazer um planejamento de ação e fazer autoadaptação. E aí ele fala sobre a confiança que o paciente tem que ter, que é chamado, um conceito chamado autoeficácia, a confiança que o paciente tem que ter para que ele consiga fazer adesão aos tratamentos prescritos. Então, a gente sabe que para qualquer intervenção em fisioterapia cardiovascular, a adesão é realmente um grande desafio para a gente. Então, você tendo alta eficácia, você tendo confiança sobre o que você está fazendo, você consegue aderir mais ao tratamento, tá? E quais são as principais formas de intervenção do autogerenciamento? Então, como eu, fisioterapeuta, consigo trabalhar autogerenciamento com o meu doente cardiovascular? Qual é a minha responsabilidade sobre essa intervenção? Então, o autogerenciamento, normalmente, a recomendação é que ele seja feito em reuniões em pequenos grupos. Então, os indivíduos, eles têm que fazer intervenção em programas de autogestão de doenças crônicas. Então, eles precisam de um momento de convivência, e esse pequeno grupo, ele pode ser presencial. Normalmente, a recomendação é que seja face a face entre os participantes, para que a gente consiga ter interação entre os pares. E essas reuniões, elas podem ser ditadas com frequências específicas pelo próprio fisioterapeuta, por exemplo. A frequência e a participação tem que ser estimulada e a adesão tem que ser estimulada, tá? Também faz parte da intervenção os materiais impressos. Então, nem todos os pacientes, eles são capazes de participar presencialmente. Então, a gente pode formar grupos em que a gente consiga intervir por meio de tecnologia, por meio da internet. Então, a gente viu o boom da telemedicina, o boom da telereabilitação, a gente viu isso e a gente precisou disso na Covid-19. Então, o autogerenciamento, ele valoriza esse material.
Muitas vezes, a gente, nas universidades, a gente pede para o aluno fazer uma cartilha para o nosso paciente com cuidados gerais, com exercícios físicos mais gerais, né, que ele consiga fazer sozinho, que tenha uma intensidade baixa. Enfim, a gente consegue estimular nosso aluno a fazer isso. E o aluno, ele participa disso, né, fazendo aqueles materiais, aquelas cartilhas impressas, e muitas vezes a gente não valoriza e não dá o devido valor a esse material. E nos todos os materiais, em todos os artigos que falam sobre autogerenciamento, um dos pontos fortes são os materiais impressos. Então, a gente precisa, sim, valorizar as nossas cartilhas, valorizar as nossas orientações, a gente precisa registrar esse material, a gente precisa corrigir esse material. Então, o tutor, o fisioterapeuta, ele tem que se respaldar na evidência científica, né, para fazer esse material ser mais forte, ser mais sólido, mas os materiais, eles são super bem-vindos, né? E a recomendação é que você estabeleça via de contato para o paciente conseguir tirar dúvida com quem provê o material para ele, tá? A gente também tem tecnologias de internet, tem as tecnologias que vêm ganhando um grande espaço, mHealth, né, que são tecnologias de informação e comunicação. Então, o autogerenciamento, ele é muito bem-vindo para algumas tecnologias que eu vou mostrar para vocês. Os estudos começaram com artrite, fibromialgia e osteoartrite e outras condições crônicas, e os resultados foram muito promissores. Então, essas formas de intervenção com tecnologia, elas são muito bem-vindas. O que precisa ficar muito claro para o paciente é o risco o risco que ele tem em desenvolver algum exercício, por exemplo. Então, primeiro você tem que fazer um momento de explicação e demonstração do exercício físico, você tem que ensinar seu paciente a perceber a sintomatologia dele, a perceber o quão intenso esse exercício está, então ele tem que aprender a se automonitorizar, e aí esses equipamentos, eles são super bem-vindos, tá? A gente tem normalmente instrumentos de medida que são questionários e diários. Então, o meu paciente vai fazer exercício físico na casa dele, no lar dele. Eu vou gerenciar, como fisioterapeuta, a minha responsabilidade é gerenciar essencialmente a prescrição do exercício físico, mas um dos grandes desafios é como é que eu vou avaliar esse meu doente e como é que eu vou medir a intensidade desse exercício que eu estou prescrevendo para ele. Então, eu trouxe para vocês alguns instrumentos de medida, algumas ferramentas que são fáceis de ser utilizadas e que conseguem medir esse nível de atividade física para que eu consiga prescrever de forma mais segura o exercício para ele. Então, eu tenho alguns questionários e diários, e tenho alguns equipamentos que são mais tecnológicos, obviamente tem um custo maior, que são, por exemplo, os pedômetros e os acelerômetros, né? Eu vou trazer um pouquinho para vocês. O que se tem na literatura é que tem uma discordância acentuada entre o que o paciente refere e o que é medido pelo instrumento. Então, é sempre importante, é responsabilidade do fisioterapeuta escolher o melhor instrumento para que esse instrumento seja sensível para a prescrição de exercício. Então, eu não posso fazer a prescrição para todo mundo da mesma forma, obviamente, isso seria absurdo. Eu tenho que fazer uma prescrição individualizada, eu tenho que medir essa prescrição, eu tenho que ajustar essa prescrição de tempos em tempos. A recomendação é que eu faça programas de 3 em 3 semanas, né, que eu vá conseguindo ajustar essa prescrição e que eu consiga, de certa forma, medir. Então, eu tenho inúmeros questionários. Então, quem tem interesse de saber um pouquinho mais, questionários de avaliação de subjetividade, de intensidade de exercício físico, de atividade física do paciente, essa referência traz inúmeros questionários. Então, eu tenho questionários globais, que avaliam o indivíduo por entrevista ou autoavaliação. Ele me recomenda qual é a principal variável a ser avaliada. Ele recomenda o melhor lugar para utilizar o questionário. Então, esse é um primeiro bloco.
Esse é um segundo bloco, então a gente às vezes só conhece o IPAC, né? Então eu encontrei quando eu estava estudando para conversar com vocês, eu encontrei IPAC em muitas referências de autogerenciamento, mas a gente tem um mundo muito grande por aí. O IPAC ele aparece aqui, ó. O IPAC versão curta, o IPAC versão longa. Realmente ele é utilizado e ele aparece bastante nos artigos com autogerenciamento, mas a gente tem um mundo de questionários que podem ser usados para a gente avaliar o nível de atividade física do meu paciente de forma não supervisionada, de forma indireta, e que ele consiga entender o instrumento de avaliação que ele está utilizando, né? Eu também tenho a possibilidade de tecnologia, então, como eu falei para vocês, existem várias referências falando sobre o uso do acelerômetro, né? E aí você me fala assim, professora Ilha, eu não tenho acelerômetro, eu não tenho um actímetro, eu não tenho esses instrumentos que conseguiriam medir, por exemplo, a intensidade praticada de exercício ao longo de todo o dia. Então, o equipamento ele tem um chip e ele vai gravando ao longo do dia o seu gasto energético, por exemplo. Obviamente, existem preços variados. Esse artigo que eu trouxe para vocês aqui, ele inclusive faz uma listagem dos preços dos acelerômetros, das marcas dos acelerômetros, de qual variável acelerômetro é melhor para medir. Então, ele traz bastante informações para quem tem um pouquinho mais de dinheiro e gostaria de investir em tecnologia para avaliar seu paciente. Mas se eu não tenho um acelerômetro e se eu não tenho um actímetro, uma das recomendações é a contagem de passos. Então, há alguns anos atrás, eu fui num congresso e eles estavam distribuindo o contador de passos. Eu achei o máximo, né? Coloquei assim na minha calça e fui com ele, achando engraçado aquilo, né? E ele foi contando o número de passos. E, na época, eu não sabia exatamente o valor daquela medida. Eu achava uma medida muito simples, muito corriqueira, e achava que cientificamente ela não tinha poder. E eu estava redondamente enganada, né? A gente tem várias referências que falam sobre a contagem de passos como um método eficaz para traduzir as diretrizes e para a gente conseguir prescrever exercício físico para o meu doente que está em autogerenciamento. Então, algumas revisões sistemáticas trazem que a mortalidade dos indivíduos diminui quando eu aumento 1.000 passos, por exemplo, para esse indivíduo. Algumas referências trazem que diariamente eu tenho que dar 6.000 passos e que entre 4.000, abaixo de 4.000 passos ao dia, eu tenho maior índice e esse valor está mais associado à mortalidade. Então, eu também conseguiria usar o contador de passos, ou podômetro, ou pedômetro, como queiram, como uma medida de avaliar meu paciente, de prescrever e de eu entender se ele realmente está seguindo os exercícios físicos e está aderindo à prescrição que eu propus para ele. Então, é responsabilidade do fisioterapeuta escolher a melhor medida. Então, aquela referência que eu passei para vocês, ela traz um checklist, que são 9 perguntas, falando assim, qual é o principal desfecho que você quer avaliar? E aí ele mostra lá na escalinha completa os desfechos principais. O que você quer descrever? A intensidade, a duração, a frequência, o total de prática de exercício físico? Que tipo de pessoa você vai medir? Você quer medir pequenos passos, moderados passos, poucas pessoas, muitas pessoas, quantos pacientes, existe uma pessoa disponível para avaliar isso, e você vai seguindo os passos, e no final ele lhe dá uma sugestão de método de instrumento de medida. Então, ele vai dizer, para seu João, é melhor você utilizar o questionário tal, porque na realidade dele e com a prescrição que você quer, você vai ter mais resposta com esse instrumento de medida. Então, esse checklist é muito interessante para ajudar você, fisioterapeuta, a conseguir escolher o melhor instrumento de medida. A medida, a avaliação e o acompanhamento é responsabilidade do fisioterapeuta. A gente não pode prescrever o exercício e deixar esse indivíduo com aquele exercício um tempão. Não, o autogerenciamento preconiza ajuste de carga,
tanto para exercício aeróbico quanto exercício resistido, e esse ajuste ele tem que ser recorrente, porque a gente sabe que a gente precisa estimular esse indivíduo a mudar a intensidade dele para que ele tenha mais benefício cardiovascular, tá? A gente também tem uma gama e uma infinidade de recursos tecnológicos, né, que vão desde os actímetros até o famoso Garmin, não sei se vocês conhecem, eu não tenho conflito de interesse, tá, gente, nessa palestra, mas a gente tem algumas marcas e modelos, né, o Polar, por exemplo, o Garmin, que são marcas que são trazem várias medidas de gasto energético, trazem passos, trazem frequência cardíaca, trazem várias informações. Atualmente, a gente também tem vários aplicativos que trazem isso. O próprio Android tem um aplicativo que faz contagem de passos. Então, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês o quanto vocês ficam sentados, lá no Samsung Health, por exemplo, no iPhone também deve ter, né? Eu sei mais do Samsung, que o meu é Samsung, mas o Samsung Health, ele também traz o número de passos que você deu diariamente e ele faz um gráficozinho lindo, ó, do que aconteceu ao longo do mês, da semana, se você atingiu isso ou não. Então, atualmente, eu sei que alguns instrumentos desses têm um custo realmente, né? São mais caros, o paciente ele não vai ter acesso, vai ser difícil, né? Ele ter esse acesso. Mas o contador de passos, que é um instrumento baratinho, ou qualquer indivíduo que tenha celular, e hoje em dia a grande maioria da população tem celular, a gente consegue fazer prescrição pela contagem de passos, por exemplo, né? E o que tem na literatura sobre isso, né? Para vocês entenderem que eu não estou falando sobre algo novo, é talvez uma abordagem um pouco mais voltada para o paciente, né? Então, na literatura, a gente tem desde doença arterial coronariana até artrite, asma, diabetes, AVC. Tem estudos muito robustos com hipertensão arterial, por exemplo. Com Covid-19, tem vários estudos. Então, a gente tem algumas ferramentas já bem respaldadas na literatura. Eu convido vocês a conhecerem esse site, né, esse centro, que é da Universidade de Stanford, que trouxe uma estratégia e um modelo de autogerenciamento para a doença crônica. Então, quando você entra no site lá, aparecem essas 3 caixinhas. Se você quer a evidência baseada em literatura, se você quer o suporte para condições crônicas em geral, ou se você quer multiformatos. E aí, ao clicar, você consegue se cadastrar e fazer uso dos materiais. Então, tem vários materiais impressos, tem materiais com vídeos aulas para o indivíduo fazer em casa o exercício físico. É bem interessante. Uma das telas do site é esse aqui, você consegue fazer o workshop cara a cara, em pequenos grupos ou de forma online. Você tem vários kits de ferramentas de avaliação e recursos para você se autoavaliar. E existia também, na época da pandemia, os grupos assíncronos, né? Esse item aqui, ele agora não está mais disponível no site, ele aparece em cinza, você não consegue clicar. Mas vale a pena vocês pesquisarem para que a gente consiga até se basear em modelos como esse para a gente tentar fazer algo parecido com os nossos doentes. Eu sei que a realidade de Stanford é diferente, mas a gente tem que se pautar no que é feito e no que dá resultado para a gente começar a fazer algo. Professor Rafael, né, Macedo, para quem não conhece, é uma das referências em reabilitação cardiovascular, é do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular, né, da Sobrafi. Ele sempre fala assim, eu comecei, isso me marcou na primeira palestra que eu assisti dele, ele falou que começou o programa de reabilitação com uma esteira e uma bicicleta. Aí eu falei, Rafael, eu tenho 2 bicicletas e uma esteira. Ele falou, já está melhor que eu. Então, assim, a gente realmente tem que começar do começo. E a gente não pode achar que essas ferramentas ou essas estratégias, elas são muito distantes da gente. A gente pode adaptar para a nossa realidade, sim, tá? Então, um exemplo de autogerenciamento que tem no site é fazer grupos com 10 participantes, materiais impressos e com videoaulas que chegam por correio, por exemplo, num programa de gerenciamento de 6 semanas. E nesse programa, o indivíduo vai aprender a controlar e entender a dor dele, a entender sobre a dieta e a nutrição,
fazer exercício físico, a manejar e usar os medicamentos de forma correta e lidar com as emoções e comunicar-se com os profissionais de saúde e familiares. Então, eu consigo, como profissional, guiar esse autogerenciamento, fazendo o meu paciente ser parte determinante do processo, tá? Em relação às doenças cardiovasculares, essa é uma referência importante para quem quer ler um pouco mais sobre isso. Ela trata de autogerenciamento para hipertensos. Então, é um estudo grande que foi feito e que traz várias informações importantes. Então, o conceito é o mesmo. É dieta, então recomenda-se a dieta DASH para esse tipo de doente. Ajuste de medicação com visitas ao médico, consultas ao médico de forma recorrente. Eu tenho que automonitorizar ele tem que aprender a fazer automonitoramento da pressão arterial dele, tem que fazer exercício aeróbico moderado ou exercício moderado, aeróbicos moderados, baseado no acrônimo FIT-VP do Colégio Americano de Medicina e Esporte, por pelo menos 60 minutos, de 50 a 60 minutos, de 5 a 7 dias. E o instrumento que ele usa para avaliar isso é o IPAC, no começo das sessões e no final de 6 meses e no final de 12 meses, e também considera a contagem de passos como um instrumento de medida importante, tá? E aí, assim, parece uma coisa nova, mas não é, mas ganhou muito destaque, o autogerenciamento ganhou muito destaque durante a pandemia. Então, durante a pandemia, a gente teve uma enxurrada de publicações. Então, autogerenciamento na diabetes durante o período de pandemia, a gente teve autogerenciamento com doença cardiometabólica, na atenção primária, a gente teve autogerenciamento com doenças cardiovasculares, mostrando como essas doenças foram negligenciadas no período da pandemia. A gente teve autogerenciamento com pediatria durante a Covid, a gente teve autogerenciamento com endometriose durante a Covid, a gente teve muitos resultados de publicação, autogerenciamento com paciente com DPOC. Então, eu queria que vocês entendessem que o conceito do autogerenciamento, ele é aplicável para qualquer tipo de doença crônica, em que eu vou fazer o meu paciente cuidar e entender a saúde dele, fazendo parte da reabilitação. A Organização Mundial de Saúde, europeia, ela fez essa publicação voltada somente para a COVID, para fazer o autogerenciamento de doenças durante a COVID. Então, é um material bem bonito, também gratuito, disponível na internet, e fala exatamente o que eu tenho falado para vocês ao longo dessa minha conversa. Controlar a respiração, fazer exercício físico quando deixar o hospital, manejar problemas de voz, né? Eu entendo que é um atendimento específico e profissional, acompanhamento do fonoaudiólogo, né? Fazer o manejo de comidas, bebidas, também atentar para atenção, memória, fazer o manejo das atividades diárias, manejar estresse e ter contato com o profissional de saúde. Então, é um material bem explicativo, que explica cada item desse e como o indivíduo pode fazer, é ilustrado, tem, por exemplo, prescrição de exercício físico para você fazer em casa ou para você passar para o seu indivíduo, para o seu doente, prescrever para o seu indivíduo fazer em casa. E o que a gente tem feito, né? O que a gente tem tido de experiência. Então, na UFRN, a gente tem desenvolvido uma linha de pesquisa e extensão, né, vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, com nível de mestrado, para que a gente trabalhe o autogerenciamento com pacientes com hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares. Então, a gente está fazendo ensaio clínico randomizado controlado, controlando um grupo que vai fazer autogerenciamento e um grupo que vai fazer apenas atividade educativa. Então, o autogerenciamento, o protocolo, depois que a gente estudou e foi atrás dessas referências, a gente fez um protocolo de autogerenciamento com 6 itens. Então, primeiro, a educação do participante, uma vez ao mês a gente vai ter uma abordagem didática, que pode ser um material ilustrativo, pode ser uma palestra, apoio social, que é o envolvimento dos familiares também no processo de aprendizagem sobre o manejo da doença,
A gente faz automonitoramento da pressão arterial com o uso de tecnologias. Então, a gente utiliza celular e pedômetro, né, para fazer o telemonitoramento dessa pressão arterial desses indivíduos. Recomendação de consultas médicas, pelo menos uma vez por semestre, para ajuste de medicação. Perda de peso com acompanhamento nutricional. Então, vejam que a equipe multiprofissional, ela existe, ela continua existindo, ela continua importante, mas o paciente é que tem a proatividade de entender o processo e de fazer de forma segmentar esse acompanhamento. E, por fim, o programa, e não menos importante, o programa de exercício físico regular individualizado, 3 vezes na semana de forma supervisionada, 2 vezes na semana de forma não supervisionada, com o diário, então a característica de forma híbrida. A gente faz prescrição de forma individualizada, baseada no acrônimo FIT-VP do Colégio Americano de Medicina e Esporte, tá? E, além disso, a gente também desenvolveu um e-book de hipertensão arterial, Conhecer para se Cuidar. Então, ele está disponível na internet. Quem não conseguir acesso pode me mandar um e-mail que a gente manda, né, para que você consiga utilizar com o seu paciente. Ele é registrado na biblioteca da UFRN, então ele tem ISBN, e ele trata de autocuidado na hipertensão arterial. É um livro completamente ilustrado, tem 40 páginas de desenhos que vão mostrando desde como ele deve se alimentar, a como ele deve fazer exercício para cintura escapular, exercício para membro inferior e assim sucessivamente, tá? Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre o que tem sido feito na UFRN, a gente é vinculado, sou orientadora, membro permanente do programa de reabilitação, de ciências da reabilitação, então aproxima aí seu celular do QR Code, vai cair lá no site da PPG CREAB. Então, se você já é formado, tem interesse de fazer um mestrado, eu vou fazer, né, a propaganda do peixe aqui. Então, seria interessante você conhecer o programa, conhecer os projetos que estão sendo feitos. Esse aqui é meu atual time, então essas carinhas lindas aí são os meus queridos alunos de extensão e de pesquisa. Não estão todos na foto, mas a gente tem tentado desenvolver algumas ações para tentar reverter aqueles números absurdos que eu mostrei para vocês no começo da minha fala. E eu espero, de certa forma, ter criado algumas janelas para que vocês pensem que o paciente, o doente, o cliente, ele deve ser parte do processo, ele entendendo sobre a doença dele, ele entendendo como se automonitorizar, ele entendendo a importância do exercício físico, ele vai conseguir aderir mais e ter melhores resultados, tá, gente? Eu espero, de certa forma, ter contribuído para, pelo menos, chacoalhar vocês sobre o que a gente pode fazer, né, sobre a nossa responsabilidade. Eu deixo meu e-mail, né, para quem tiver interesse de entrar em contato e a gente trocar experiências, e fico aberta aqui para que vocês, então, se quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu reitero meu agradecimento à Sobrafi, reitero meu agradecimento à Anne, né, que foi sempre muito calorosa nas vezes que a gente conversou. Meus agradecimentos especiais à Thaís, que me deu essa oportunidade de falar um pouco com vocês. Eu deixo meu abraço e meus cumprimentos aos meus colegas do Departamento de Fisioterapia Cardiovascular da Sobrafi, que tem feito um trabalho maravilhoso divulgando as ações da Sobrafi e divulgando a nossa área. É isso. Obrigada. Parabéns, Ilha. Acho que foi excelente. Falei bastante, não foi, Anne? Falou bastante, mas foi ótimo, sinceramente. Eu penso que os principais pontos que tinham que ser abordados estão aqui. De qualquer forma, pode perguntar. A gente tem ainda 10 minutinhos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração... Eu penso que os principais pontos que eu tinha conversado contigo, que eu achava que eu considero que são mais relevantes, tu conseguiu abordar todos, não é? Tu deixou muito claro para a gente quais são os principais desafios em relação ao autogerenciamento, né? Eu não tenho dúvida disso, eu penso que deve ter ficado claro para todo mundo, né? O principal, para mim, primeiro, para onde eu vou encaminhar esses pacientes? Eu não tenho para onde encaminhar, né? Tu trouxe muito bem esse dado. Então, eu tenho... No meu papel de fisioterapeuta, pensando no meu papel como
em reabilitação cardíaca, seja fase 1, fase 2, quer dizer, principalmente fase 1, eu não tenho para onde encaminhar meus pacientes. Eu preciso, no mínimo, criar estratégias seguras, né, muito bem estruturadas, para que esses pacientes possam minimamente garantir pelo menos aquele mínimo de atividade física, de exercício, na verdade, para melhorar sua condição de saúde, porque isso é fundamental para sua manutenção, ou pelo menos pensando em prevenção secundária, já que não é prevenção primária. Então, acho que isso, nesse sentido, tu abordou muito bem, né? Tu também trouxe uma variedade de instrumentos que nós podemos utilizar para auxiliar nesse processo. Talvez o que a gente possa ainda aproveitar esses minutinhos é pensar em critérios essenciais que nós poderíamos utilizar para poder prescrever um exercício sobre autogerenciamento, né? Já que eu não tenho toda essa retaguarda e todo esse suporte, né? Também posso comentar um pouquinho sobre a nossa condição hospitalar, né? Eu trabalho num hospital que é de alta complexidade, onde nós temos pacientes transplantados, cardíacos, candidatos a transplante, ou com dispositivos de longa permanência, e que, a rigor, eu deveria... Anne, para onde essas pessoas vão? Assim, a gente não tem a experiência da fase 1, né? Gente, realmente a abordagem é da fase 2, então acho que você pode... Eu queria saber se os desafios são parecidos, assim, a gente não tem para onde enviar essas pessoas, a gente não tem como acolher todas essas pessoas. Como é a sua experiência sobre isso, assim? Então, minha experiência hospitalar, fase 1. Cirurgia, por exemplo, na cirurgia cardíaca, né, para o paciente revascularizado ou troca valvar, em termos de complexidade de estratificação de risco, esses pacientes têm uma estratificação de risco mais baixa. Então, eles são orientados. Alguns dos pacientes nós conseguimos vincular a ambulatórios multiprofissionais de cardiopatia isquêmica ou da insuficiência cardíaca, onde eles vão ter consultas periódicas, 4 consultas no ano, no máximo. Então, os pacientes, nós precisamos trabalhar sempre com eles em educação de saúde. E isso acontece muito já durante a internação, né? Eu não abri Deixa eu abrir aqui. Agora sim. Eu preciso trabalhar muito com o paciente já aproveitando durante a internação hospitalar. Então, o processo de educação ele é no cotidiano, e isso é descrito, né, em qualquer diretriz sobre reabilitação cardíaca. Um dos componentes essenciais é o processo de educação. Então, nós aproveitamos muito para trabalhar com autopercepção de esforço, para trabalhar com os pacientes também o entendimento sobre a sua doença, sobre sintomas limitantes. Anne, o Borg para vocês, ele é a polêmica, porque meus alunos, eles sempre me questionam, professora, o Borg, meu paciente não entende o Borg, professora, como eu posso explicar o Borg melhor? Mas a gente continua usando o Borg. Como é o Borg para vocês? Assim. Nós usamos cotidianamente o Borg, né? Exato. Porque ele é um recurso. O paciente ele precisa ter alguma forma simples, prática, que ele consiga qualificar esse grau de cansaço que ele tem. Porém, não são todos que conseguem compreender bem o Borg, então isso é um trabalho. E também nós temos que pensar aquilo que a gente já conversava antes, não é, Ilha? Uhum. Tem alguns pacientes que vão naturalizando os seus sintomas. Esses processos, eles não são de um dia para a noite, né? Eles vêm se colocando ao longo de um tempo. Então, as pessoas não vão compreendendo as suas limitações, elas vão achando que aquilo é natural e elas minimizam esses sintomas. Isso, então, é muito importante nós trabalharmos com os pacientes. E também tem aquele que supervaloriza o sintoma. Então, nosso papel é de observar, né, as manifestações clínicas e ir trabalhando com o paciente se realmente aquele cansaço que ele diz que tem ali é um cansaço 9, de fato, que é um cansaço extremo, um cansaço 10. Às vezes é um cansaço
momentâneo, intenso, mas que não perdura. Então, tentar facilitar esse processo de entendimento, ele é super importante. Não é simples, né? Como eu estou te dizendo, a minha experiência vai desde o paciente do procedimento mais simples, que é a cirurgia cardíaca, mas também em procedimentos ou acompanhamentos de pacientes bem mais complexos, onde a estratificação de risco seria somente para acompanhamento supervisionado, para exercício supervisionado, e que nós não temos para onde encaminhar. Exato. Porém, nós temos que ter uma clareza sobre o grau de entendimento desses pacientes, sobre tratamento otimizado e com adesão, e de uma forma ou outra eu tenho que tentar garantir que esses pacientes realizem algum tipo de exercício, mesmo que mesmo que seja subestimado a intensidade, né? Mas é essencial que ele se mantenha ativo. Perfeito, é importante a gente dizer isso. A gente fica muito bitolado e a gente fica muito preocupado em prescrever na maior intensidade para que ele tenha um benefício mais rapidamente, mas a gente muitas vezes não consegue. Então, a gente precisa desses instrumentos de medida mais seguros para que a gente consiga minimamente avaliar e acompanhar esse doente, mas a gente também pode prescrever alguns exercícios que sejam aquém da capacidade dele, mas que ele consiga desenvolver da melhor forma para que a gente consiga paulatinamente, né? São passinhos de formiga, a gente ir ajustando uma coisa ali para aqui e ali para a gente ir melhorando essa intensidade. Mas toda forma vale, né? É válida, é melhor do que você ficar parado, é melhor do que você ficar inativo, e é melhor do que você ficar sedentário. Então, o paciente ele não pode passar as 8 horas sentado, por exemplo, né? Eu penso que nós temos um mundo que seria o ideal e um mundo real. Nós também temos que tentar, de uma forma ou outra, garantir a redução, a minimização do risco, né? Então, nós temos que ter critérios bem objetivos, nós temos que ter uma avaliação muito detalhada e reavaliações periódicas, nós temos que ter essa compreensão e esse processo de educação do paciente de uma forma muito marcada, e assim nós conseguimos, de uma forma ou outra, sensibilizar para o exercício, porque, de fato, se nós formos pensar a rigor, o risco maior é não fazer exercício, é reduzir o grau de atividade, do exercício físico mesmo, do que fazê-lo, né? Então, acho que nós temos que pensar que nosso papel como trabalhador, como profissional de saúde, é muito mais para sensibilizar para a atividade do que impor barreiras à sua realização. Exatamente. A gente precisa entender a nossa responsabilidade em facilitar esse processo. Exatamente. Né? Educá-lo para que ele entenda o valor do que a gente está propondo, né? Fazer ele entender que ele fazendo exercício físico ele vai ter um benefício, um ganho de forma geral, né? Que ele não precisa ser dependente da fisioterapia, ele não precisa ser dependente do serviço, que a gente pode ser promotor e norteador desse processo. Então, o autogerenciamento, ele nos coloca como profissional, aquele profissional que vai facilitar o processo do autocuidado e que vai nortear o paciente. Então, a gente precisa ter um canal de comunicação estreito para que nosso paciente tenha acesso a nos perguntar, a nos tirar dúvida, a tentar entender, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo, é normal que eu sinta isso, é mais intenso, é menos intenso, e assim sucessivamente, né? A gente vai nortear o processo. Ele não pode ser dependente, a gente também não tem como atender todo mundo. Então, ele tem que entender o protagonismo dele, né? Pessoal, eu estou vendo que estamos nos aproximando aqui, são 20h59, nosso teto máximo 21 horas. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos que estiveram aqui conosco até este horário. Agradeço, assim, a Ilha, foi uma abordagem maravilhosa, espetacular, assim, Obrigada. Um orgulho para a nossa profissão que nós estejamos avançando tanto, né, nessas intervenções e neste papel nosso de educador em saúde também, né, ampliando a nossa forma de trabalhar e de nos colocarmos. Então, eu fico muito feliz de ter assistido e ter participado aqui contigo.
Imagina, eu agradeço, Anne. Fiquei muito feliz de conhecê-la mais intimamente, né? De conhecer um pouco mais seu trabalho e reiterar os agradecimentos à Sobrafia. A gente espera ter trazido uma pulga atrás da orelha, né? Para essas pessoas que estão aí conosco até essa hora, né? Para a gente incentivar que a gente, enquanto promotor de saúde, enquanto prescritor, consiga fazer nosso paciente entender a importância dele no processo. E eu deixo meus canais de comunicação aí, meu e-mail, para que vocês, se quiserem, para a gente trocar figurinhas, estejam à vontade, né? Como eu falei anteriormente, a Sobrafi, ela é muito responsável em relação à qualificação, né, dos profissionais. Quem não sabe ainda, quem ainda é aluno, quem está se formando, vai lá no site da Sobrafi, procura entender quem é a associação, procura entender a importância da associação no nosso país, né? E procura entender o poder que a nossa associação tem para a nossa profissão. É importante que vocês conheçam isso de agora, para que a gente tenha um futuro cada vez mais vindouro aí na nossa profissão. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu também estou à disposição no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou te visitar, hein, Ana? Estão convidados. Vou te visitar. Temos, inclusive, seleção para nossa residência multiprofissional, que é a atenção cardiovascular. Serão bem-vindos. Perfeito. Tá, que bom, então, Anne. Uma boa noite. Tá bom. Boa noite a todos. Obrigadas pelas palavras do chat. E vocês tenham uma boa semana também. Obrigada. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, gente.